Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia ela nos mostra pessoas se derramando diante do nosso Deus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. Pessoas que não se envergonhavam em buscar ao Senhor. Vamos ao nosso tema, se derramando diante de Deus. O nosso texto base está no Salmo, número 62, verso 8, que diz: confia sempre em Deus, ó povo meu, perante a sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Quando nós pensamos em alguém se derramando na presença de Deus, a primeira pessoa que geralmente vem à nossa memória é Ana. Ana se derramou diante de Deus sem reservas. Ana se colocou diante de Deus muito humilhada. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se derramava diante do Senhor, ela falava com o Senhor, ela contava sobre a amargura que ela estava vivendo, ela falava para o Senhor a humilhação que ela estava tendo. E o que chamou muito a minha atenção é que a fala de Ana foi uma fala sem palavras. 1 Samuel capítulo 1, verso 12, verso 13, que diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela, além de estar amargurada, além de estar angustiada, ela foi tida por embriagada. Imagina aquela situação. Ela estava sendo mal interpretada pelo sacerdote Eli, aquele homem que representa o ser humano diante de Deus. Ela, Ana, estava naquela humilhação. Já havia Penina, mulher do esposo dela, Eucana, e ainda mais essa, o sacerdote, achando que ela estava embriagada, mas Ana não desistiu. Ana foi perseverante. Ana não alimentou a mágoa nem em relação ao sacerdote Eli. Ela contou ao sacerdote Eli o que estava acontecendo dentro dela. 1 Samuel capítulo 1, verso 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. As pessoas que não são espirituais, elas não entendem quando nos colocamos diante do Senhor, quando nos prostramos diante do Senhor, nós estamos diante do Autor da criação, aonde nós somos acolhidas, aonde nós somos recebidas, aonde nós somos compreendidas. Ela não precisava nem falar, porque o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Salmo 139, verso 4 diz: porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Servimos um Deus que conhece todas as coisas, nada diante de Deus está no oculto. Hebreus capítulo 4, verso 13, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele
a quem devemos de prestar contas. Olha que tremendo você saber, não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e o Senhor, Ele abençoou Ana, Ele concedeu a Ana o desejo do coração dela. Tem outra mulher também que quando nós falamos em se derramar diante de Deus, ela vem à nossa memória e o nome desta mulher a Bíblia não mostra, mas ela é conhecida como a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, verso 37 e 38 que diz: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Aquela mulher, ela poderia estar sendo mal interpretada por todos que estivessem vendo a atitude dela, inclusive pelo dono da casa, pelo discípulo Judas Iscariote, mas ela não se importou. Ela derramou o conteúdo daquele vaso de alabastro, um unguento muito caro, mas ela também derramava o coração dela diante de Jesus. Ela não se importou com os olhares em direção a ela. O mais importante era a atenção do Senhor Jesus e ela recebeu o mais importante. Lucas no capítulo 7, verso 47 e 48. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Olha o que o Senhor está falando, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Aquele que pode perdoar pecados estava dando atenção àquela mulher, estava perdoando os pecados daquela mulher e transformou a vida daquela mulher. A Bíblia também nos fala sobre um sacerdote muito respeitado. Este se chamava Esdras. Ele voltou do cativeiro da Babilônia e ele viu a situação do povo que voltara anteriormente. E aquele povo que voltou antes, mesmo tendo passado pela aflição do cativeiro, eles ainda continuavam fazendo o que desagradava a Deus. E Esdras, vendo tudo aquilo, ele vai diante de Deus e ele se derrama. Esdras capítulo 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Aquela oração de Esdras, o derramar dele diante do Senhor, estava tendo efeito. O Senhor ouviu a oração de Esdras, o povo se aproximou dele, o povo fez aliança com Deus e eles se voltaram para o Senhor. Muitas vezes a Bíblia nos mostra que Israel, em atitude de arrependimento, eles se derramavam diante do Senhor. Mas tem um fato que me chamou muito a atenção: o povo de Israel, antes de Josué morrer, eles tiveram essa oportunidade, a oportunidade de se derramar diante do Senhor. Vamos entender isso. O anjo do Senhor trouxe uma mensagem ao povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo obstinado e era um povo desobediente. Juízes capítulo 2, verso 1 e verso 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fez subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca
invalidarei a minha aliança convosco, e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Olha a palavra do Senhor ao povo de Israel. Por que vocês não obedeceram a minha voz? Deus havia dado toda a instrução. O povo de Israel estava já conquistando as terras que Deus havia prometido a eles, mas era um povo desobediente, e Deus, ele mostrou para o povo de Israel o resultado da desobediência. Juízes capítulo 2, verso 3, que diz: assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Quando o povo israelita ouviu aquilo, aquele povo se derramou diante do Senhor. Juízes no capítulo 2, verso 4 nos diz: e sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. O povo que tinha sido chamado de obstinado, de desobediente, ao ouvir aquela palavra do Senhor, eles choraram, e aquela geração serviu ao Senhor, aquela geração se manteve firme diante do Senhor, enquanto Josué era vivo, enquanto aquela geração servia ao Senhor, eles foram muito abençoados pelo Senhor. Juízes capítulo 2, verso 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Aquele povo, eles tinham visto Deus fazendo muitos milagres, eles tinham sido supridos por Deus, eles tinham visto Deus agir a favor deles, e eles foram fiéis ao Senhor. Mas aquela geração morreu, e quando veio a nova geração não quis saber de Deus, e o profeta Jeremias, ele adverte o povo, ele chama o povo para o arrependimento, ele chamou o povo para se derramar diante de Deus. Eles estavam passando por grandes dificuldades, eles estavam em grande sofrimento, muitos estavam no cativeiro. Lamentações capítulo 2, verso 19, ergue-te, clama de noite no princípio das vigias, durante o meio da noite, faz o teu coração derramar como águas diante do Senhor. Levanta as tuas mãos em favor da vida de teus filhinhos que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas da cidade. É importante sempre estarmos nos derramando diante do Senhor. E ainda Jeremias, ele mostra para o povo se humilhar diante de Deus, se arrepender e buscarem ao Senhor, mas não de qualquer jeito, buscar ao Senhor com coração sincero, buscar ao Senhor sem reservas. Lamentações capítulo 3, verso 29, que diz: ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento, talvez ainda haja esperança. Jeremias está falando para o povo: busque ao Senhor, clame ao Senhor, se humilhe ao Senhor, arrependam-se. E Jeremias ainda fala: se derrame diante do Senhor, porque talvez ainda haja esperança. No nosso texto base, o salmista Davi, ele também está convidando o povo para buscar ao Senhor. Ele está mostrando que o povo deve ter plena confiança no Senhor
independente de qualquer situação. Vamos ver esta versão do nosso texto base na Bíblia Viva, no Salmo 62, verso 8, que diz: Ó povo meu, confie no Senhor a cada momento, leve a Ele todo o peso de seu coração, pois Deus é a nossa proteção. É muito importante nós entendermos que nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus perdoador, mas o nosso Deus, Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, a nos derramar diante dele. E Davi, o rei Davi, um homem de posição, o homem segundo o coração de Deus, sabe o que ele fazia? Ele se derramava diante de Deus. Salmo 142, verso 2, que diz: derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. O rei Davi, ele sempre estava diante do Senhor, ele se derramava diante do Senhor na oração, ele se derramava diante do Senhor com louvor, com adoração. E é interessante que o salmista, ele derrama diante do Senhor o lamento, e segundo os historiadores, o Salmo 102 foi escrito pelo rei Davi diante da rebelião do filho dele, de Absalão. Salmo 102, verso 1, que diz: súplicas de um aflito à beira do desespero, derramando seu lamento diante do Senhor. E agora vem o que está escrito: ó Senhor, ouve a minha oração, chegue-te a ti o meu pedido de socorro. Olha que tremendo nós entendermos. É muito importante nós termos essa liberdade diante de Deus, nós vivemos na dependência de Deus, nós nos derramarmos diante do Senhor, não temos vergonha de falar com o Senhor, nem de gemermos diante do nosso Deus, assim como os filhos de Corá. Os filhos de Coré se derramavam diante do Senhor, no Salmo 42, verso 4, que diz: recordo-me destas ocasiões e dentro de mim me derrama a alma com profundo pranto de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Como é gostoso a gente ter essa liberdade de adentrarmos a presença de Deus, como é gostoso nós termos essa liberdade de adentrarmos a presença de Deus, nós podemos adentrar com confiança na presença de Deus. Quando nos derramamos diante de Deus, nós nos colocamos sem reservas, sem restrições, sem máscaras. Nós nos apresentamos diante dele, reconhecendo que somos necessitados da intervenção dele, que necessitamos do cuidado dele, que necessitamos da proteção dele, do amor dele. Nós reconhecemos que precisamos do Deus Todo-Poderoso. Quando nos derramamos diante do Senhor, o Espírito Santo, ele está atuando. Romanos capítulo 8, verso 26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Glória a Deus. Quando nos derramamos diante do Senhor, nós nos sentimos mais leves, nós nos fortalecemos, nós temos mais esperança que Deus age a favor daqueles que nele esperam. Ainda no Salmo 42, verso 5, os filhos de Corá falam: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei
orarei pela salvação da sua face. Eu vou concluir. Quando nos derramamos diante do Senhor, nós somos acolhidos pelo nosso Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Salmo 62 e o Salmo 42. E que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.